Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vim compartilhar com vocês o relato de parto, pessoal. Vou contar um pouquinho pra vocês de como foi, como aconteceu. Bom, gente, eu vou contar pra vocês desde o início, tá? Então vamos lá. Bom, gente, a minha DPP era pro dia 10 de abril. Porém, numa ultrassom a DPP mudou pro dia 6 de abril. E então, assim, eu fiquei meio entre essas duas datas, mas eu imaginava que ele ia chegar mais cedo também. Não sei, eu tava sentindo que ele ia vir mais cedo, porque na primeira gravidez o Noah também veio mais cedo, então, não sei, eu tava sentindo que ele ia vir, que não ia chegar até a data, né, prevista. Mas eu fiquei esperando, porque eu não senti nada, né, não tava sentindo nada. Então eu não imaginava quando realmente ele ia vir, porque eu não tava sentindo absolutamente nada, assim, de alguns sintomas aqui, de algum, como é que fala? De alguma coisa assim que, sabe, que eu imaginava que o parto tava perto, né? Claro, né, que tava tendo as contrações de treinamento, sentia algumas dores que, não dor, né, alguns incômodos. E eu imaginei que o bebê estava, né, encaixando e tudo mais. Bom, gente, com tudo isso eu só fiquei aguardando mesmo, né, a chegada, porque realmente eu não sabia quando que ele iria vir, né. Parto normal a gente nunca sabe como vai ser, quando vai ser, né. Porque daí cesárea, né, a gente tem uma data marcada, né, então a gente tem uma noção de quando vem. Então, quando foi no dia 28 de março, um dia antes eu ainda brinquei, porque tinha um pedreiro aqui fazendo umas obras aqui, ó, dá pra ver até a marca aqui na porta. Ele falou assim, amanhã eu venho pra poder terminar, né. Eu falei assim, eu tô aqui. Aí eu falei pra minha sogra, vamos ver, né, se eu vou estar, né. Falei brincando, falei, vamos ver se eu vou estar ou não, né, quem sabe. E quando foi de madrugada eu fui dormir, teve o culto, né, no domingo, né. No domingo, no dia 27, teve culto. E eu tava tranquila, tava normal, tudo certinho. E eu fui dormir nesse dia, acho que umas 11, 11h30 da noite. E quando foi 1h da manhã, 1h15 mais ou menos assim, não me recordo muito bem qual horário assim exatamente foi. Mas no dia 28, né, no dia, não, 1h, né, 1h15 assim mais ou menos, foi o horário que a bolsa estourou. Eu tava dormindo e eu tinha muita dificuldade de ficar, por exemplo, eu não conseguia dormir só de um lado, eu tinha que mudar, porque senão a perna toda adormecia e nossa, tinha um pouco de incômodo na hora de dormir. E aí nessa hora eu peguei e fui mudar assim de lado, né? E na hora que eu fui virar de lado, eu escutei um ploc. E aí nisso, como eu tava meio dormindo ainda, falei assim, acho que não é não, né? Acho que é coisa da minha cabeça. Mas na hora que eu levantei, eu peguei e falei assim, não, eu acho que realmente é. Aí eu levantei e nisso, aí eu vi que realmente a bolsa estourou. E eu falei, e agora, né? E aí passou um tempinho, passou uns minutos assim mais ou menos. Eu avisei o meu marido, né? E fiquei esperando, na verdade, porque eu não ia sair assim correndo, sabe? Tipo assim, a bolsa estourou, vamos pro médico correndo. Não. Eu quis esperar, quis aumentar as contrações. E mesmo assim eu achei que eu fui muito cedo. Mas se eu pudesse, eu tinha demorado mais um pouquinho em casa. Só que eu não pude, por quê, gente? Porque o Atlas ia trabalhar no dia seguinte. No dia seguinte não, de madrugada ele ia levantar, ia ter que viajar. Então, ele acabou levando eu mais cedo pro hospital e me deixou lá mais cedo. Só que antes disso, gente, a gente pegou o carro e falou assim, vamos lá na minha mãe. Eu não ia chamar ninguém pra ir comigo no hospital. Se não fosse o meu marido, eu ia ficar sozinha. E no final das contas, minha mãe acabou indo junto, né, de última hora. Porque o Atlas achou melhor pra eu não ficar sozinha e tudo mais.
E quase ela não conseguiu ficar, porque por causa da idade dela e por causa do momento que nós estamos vivendo agora, por causa da questão aí né, do coronga, né? Por causa do que a gente está passando agora, os hospitais não estão deixando receber visitas e tem que ser maior de 60 anos também não entra no hospital. Minha mãe conseguiu entrar, assim, sabe? Quase que ela teve que ir embora. E aí, depois de eu insistir lá para as enfermeiras, ela conseguiu ficar até o horário que o Gael nasceu. Depois ela teve que ir embora, porque não podia ficar. E aí, nisso, gente, a casa da minha mãe, ela é assim, sabe? É tipo uma rua descendo. E aí, o carro tava sem combustível e a gente teve que passar primeiro no posto e pegar lá minha mãe e voltar pro hospital, que é meio contramão. E aí foi que quando foi 3 horas, nós saímos de casa, fez isso, foi no posto, buscou minha mãe. E chegamos em casa, chegamos no hospital umas 3 e alguma coisa que eu também não me lembro muito bem. Mas eu sei que nesse tempo aí todo a gente perdeu muito tempo lá no hospital, porque, gente, eu cheguei já com a bolsa já tinha estourado. Já tinham perguntado pra mim e eles estavam ainda decidindo se iam me internar. E aí eu falei, nossa, mas eu já tô com a bolsa estourada, já é motivo de eu ser internada. Eu sei que nessa brincadeira toda aí a gente perdeu acho que 1 hora e meia mais ou menos, só pra poder ver se eu ia ficar internada ou não. E tanto que quando eu fui internada, né, na pulseirinha marca 4h55, que foi o horário que eu dei a entrada no hospital. E aí nesse tempo todo elas ficaram me avaliando, colocaram aquele aparelho para medir as contrações, os batimentos e tudo mais. E só que nessa hora, parece que as contrações diminuíram um pouco, não sei porquê, mas parece que em casa tava tendo as contrações mais ritmadas e quando cheguei no hospital demorou um pouco. E aí depois disso que eu fui internada, eu fui para uma sala de parto. Tem todos os vídeos aí, gente, se vocês não viram, vão lá ver o vídeo do nascimento do Gael, tem tudo mostrando lá pra vocês. Eu mostrei essa sala do parto, né? E lá eles deixaram eu à vontade. Aí eu fiquei com minha mãe e fiquei lá andando de um lado pro outro para poder ver se aumentava mais a dilatação. Eu cheguei com 4 de dilatação e então eu fiquei lá andando para um lado para o outro. Fui lá, tomei banho para poder ir adiantando também o processo. Esse tempo todo, gente, o Gael nasceu às 9h45 e nesse período todo eles me trouxeram café 2 vezes, sendo uma delas minha mãe tomou café. E bom, gente, todo o processo do parto eu fiquei lá, né, até chegar aos 9, 10 centímetros de dilatação. Só que uma coisa que eu achei absurda é que eu já estava dilatando, eu já estava quase para ter o Gael, já estava quase nascendo. E mesmo assim, gente, mesmo eu falando que eu não queria o tal do sorinho, mesmo eu falando, né, porque eles dão um papel para você preencher lá. E mesmo eu falando que eu não queria, e tipo assim, eu já tava dilatando, mas eu estava com pressa. Porque, gente, já tava nascendo. Já tava na maca e já tava nascendo. E já tava assim, no momento da expulsão, né, que fala. E nisso elas vieram com o soro, coisa que não ficou acho que nem 5 minutos comigo. Acabou de colocar o soro, eu falei, eu quero ir ali naquela cadeira, que é a cadeira para você ter o bebê também. E aí eu escolhi ficar lá na cadeira. Então assim, foi questão de segundos. Elas colocaram o acesso em mim pra colocar o soro e eu só saí da maca, fui pra cadeira. Quando eu cheguei na cadeira, o Gael nasceu. Foi coisa rápida. Tem umas coisas desnecessárias que eles fazem, né? E infelizmente, fazer o quê, né? SUS é assim, desse jeito. Se a gente for pra analisar, até particular tá tendo algumas coisas assim parecidas, né? Mas enfim, então Gael nasceu às 9h45
Então, gente, o trabalho de parto foi das 1h15, mais ou menos, até as 9h45. E assim, gente, quem tava acompanhando era minha mãe, né, como eu falei pra vocês, e o Atlas tinha ido viajar, como eu também falei pra vocês. E ele conseguiu, assim, chegar no final do segundo tempo, porque ele chegou, acho que se ele passasse de 5 minutos, 10 minutos, o Gael tinha nascido, ele não tinha visto. E aí ele chegou bem na hora, ele trocou com minha mãe e ele pegou o momento exato que o Gael nasceu. Então, assim, foi bem, assim, bem legal, porque ele já tinha viajado, já tinha voltado e conseguiu ainda pegar o nascimento do Gael. Bom, gente, depois disso eles liberaram pra gente tirar foto, né, com o Gael e tudo mais. Minha mãe tirou, conseguiu ver o Gael. E aí ela teve que ir embora, gente. E depois disso a gente ficou ali um pouquinho ainda na sala, né, até organizar tudo. Eles colocaram a roupinha no bebê. Eu tomei um banho rapidinho e coloquei a roupa também. E aí eles trouxeram o almoço pra gente enquanto eles preparavam o quarto pra gente ficar. Então a gente almoçamos ali na sala do parto e depois a gente foi pra sala, pro quarto principal. E nesse quarto, gente, ficava 4 mamães com bebês. Então eu fui uma delas, né? E foi assim, gente, eu não tive acompanhante durante a noite, porque lá não podia ficar homem de noite, só mulher. E como não tinha ninguém pra ficar comigo e também eu preferi ficar sozinha, então eu acabei ficando sozinha de noite e de dia o Atlas vinha me visitar e tudo mais. Teve um dia que a minha sogra conseguiu ir me visitar também, visitar o Gael. E a gente foi levando assim, gente, durante os 3 dias que a gente ficou. A gente ficou na segunda e saiu na quarta-feira, meio-dia. Ou seja, 48 horas, né, de permanência no hospital. E geralmente eu recebo alta primeiro, só que eles me liberaram só depois do Gael receber a alta, né? O Gael recebeu a alta primeiro, depois eles me liberaram. E teve, assim, gente, um pouquinho de medo dele ter que ficar lá mais um tempo lá no hospital. Porque, gente, ele dormia muito, então ele não amamentava. Então ele perdeu, assim, um pouquinho de peso, né? Que todo bebê perde mesmo. Porém, gente, pra ele sair do hospital, ele teve que sair como se estivesse mamando no peito, que no caso ele tava, porém, como ele dormia muito, era muito difícil dele pegar no peito. Agora ele pegou, mas ainda a gente tá um pouquinho assim de... A gente tá com a real... Como é que é? Eu vou colocar o nome aqui, gente, porque eu não tô lembrada do nome. Mas é quando ele tá no peito e ele tem uma sondinha também que coloca junto pra ele tomando a fórmula e fazendo com que pegue o peito ao mesmo tempo. Porque desse jeito ele não fica com fome. Então foi assim que a gente saiu do hospital, com ele tomando a fórmula pela sondinha. Bom, gente, esses dias que a gente ficou na maternidade foi super tranquilo. Porque, gente, ele dormiu o tempo todo, então assim, não tivemos aquele. Não, mal ele chora, gente. Então, assim, lá na maternidade teve o primeiro banho dele. Foi no primeiro dia que ele nasceu, porém foi à tarde. Bom, gente, então agora a gente tá em processo de adaptação aqui em casa. Por enquanto tá super tranquilo. Essa noite foi mais difícil, a gente demorou muito pra dormir. A gente não, né? O bebê demorou demais pra dormir, ele acordou 1 hora e demorou pra dormir muito, ele foi dormir 5 horas, então assim, a gente tá um pouquinho assim em processo de adaptação, porque pra gente é novo, já que o Noah não teve essas fases de não dormir à noite, não teve cólica, não teve essas coisas, então pra gente é novidade um pouco. E a parte da adaptação tá sendo mais difícil da parte do Noah, porque antes do Gael nascer, o Noah dormia no bercinho com a gente lá no quarto. E agora ele tá no processo de mudança, porque agora ele dorme no quartinho dele e na caminha dele. Então pra ele tá bem difícil.
Então, gente, essa é a maior dificuldade que nós estamos tendo assim no momento, né? Porque o primeiro dia mesmo a gente colocou o Noah pra dormir na caminha e ele levantou umas 4 vezes, porque ele não tá desacostumado, né, de dormir na caminha. O pai dele acabou tendo que dormir lá, né, no quarto, deitou lá com ele e acabou pegando no sono, tive que acordar ele pra ele ir dormir na cama. E algumas vezes aí também peguei sono na poltrona, porque eu sento na poltrona e fico esperando ele dormir. Então tá bem difícil assim, porque às vezes o neném tá dormindo, tá tranquilo, e quem tá acordado é o Noah. Então, assim, o processo mais difícil no momento é o Noah por enquanto. Mas, gente, é isso daí. As outras coisinhas que eu for compartilhando do Gael, eu vou compartilhar no diário do bebê, do primeiro mesinho, que já tá batendo as portas aí novamente, né? Já tá batendo praticamente. Então, quando ele completar um mesinho, eu venho trazer aqui, contar pra vocês toda a experiência com ele, desde a maternidade até quando completar o primeiro mês. Então, nós vamos ter diário do bebê todos os meses e eu vou compartilhar um pouquinho pra vocês. Fora isso, também nós vamos ter os acabados do mês, né, gente? Que a gente sempre grava por aqui. Do Noah eu gravei, então eu vou compartilhar com vocês. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, esse foi o relato, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhei um pouquinho aqui de como foi. E é isso, gente, um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!